Bom, vamos lá, capítulo 10, o diácono como evangelista. Nós vamos ler aqui uma história de um diácono em Atos capítulo 8, versículos 26 a 40. Amém? Então, está aqui na própria apostila, tá? Então vocês já podem seguir pela própria apostila. Quem quiser seguir pela Bíblia também fique à vontade, tá? Então, versículo 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. 27. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Eu não vou comentar porque todo o capítulo vai trabalhar a partir dessa passagem, tá bom? Então a gente vai seguir aqui. Introdução. Filipe era um obreiro que compreendia muito bem a sua vocação. Diácono, não se limitou à diaconia. Era-lhe este ministério uma amorosa oportunidade de proclamar o evangelho de Cristo. Se como diácono foi zeloso, como evangelista, desfazia-se ele em amor pelas almas. Por isso, ele no deserto de Gaza, conquistando uma solitária alma. Não sei qual o espaço de tempo que vai da instituição do diaconato à evangelização da gente samaritana. O que sei é o que bastou esse intervalo para que o diácono Filipe se destacasse como um dos maiores evangelistas da igreja primitiva. Aliás, foi ele o único obreiro do Novo Testamento a ser intitulado evangelista. Você é um diácono? Mire-se no exemplo de Filipe. Na diaconia, esmere-se, empenhe-se. Jamais se esqueça desta urgente recomendação de Paulo. Faze a obra de um evangelista. Filipe é o único homem na Bíblia que é chamado de evangelista. Olha só que interessante. Página 64. Esse Filipe estava entre os 7 que foram escolhidos para servirem às mesas na função de diácono. Filipe logo se destacou na pregação do evangelho e, depois de 20 anos, ele aparece como evangelista. O escritor Lucas diz: no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7,
ficamos com ele. Atos 21, 8. Então, algumas coisas para nós destacarmos aqui, já nessa introdução. Filipe, ele foi um dos 7. O que é isso? O que é isso, um dos 7? Lembra lá em Atos capítulo 6, na instituição dos diáconos, né? Foram instituídos quantos diáconos? 7. Dentre esses 7, Filipe era um. Né? Olha que interessante. Esse Filipe, ele é o único na Bíblia, no Novo Testamento, a ser chamado de evangelista. Tá? Então, segundo a apostila aqui, né, eu não pesquisei a fundo essa questão, mas de acordo com a apostila, né, o único a ser chamado evangelista, né, no Novo Testamento foi o Filipe, que era um diácono. E existe o pastor normal e o pastor evangelista. Eles estão no mesmo patamar? Então, vamos lá. A gente precisa entender alguma coisa. Essas consagrações, né, existe o que está na Bíblia e o que nós aplicamos. Né? Ah, Danilo, então a gente está aplicando algo que não está na Bíblia? Não. Nós nos fundamentamos na palavra e a partir do que a palavra direciona, nós temos o nosso entendimento de como aplicar isso na prática no nosso tempo. Então, cada ministério histórico desenvolveu a sua própria interpretação de como, a partir das escrituras, poderia responder à igreja, né, com relação ao ministério. O que nós temos na palavra, Danilo? Nós temos na palavra alguns ministérios, né, algumas vocações. Então, Deus deu uns para apóstolos, né, que a gente pode entender o seguinte: apóstolo seria tanto os apóstolos que foram ali separados pelo Senhor Jesus Cristo. Esses apóstolos, eles não existem mais hoje. Ah, o apóstolo fulano de tal. Não existe apóstolo. Né? Por quê, Danilo? Porque um dos requisitos para ser apóstolo é que ele devia viver, ser testemunha ocular de Cristo. Então, o apóstolo, ele tem uma prerrogativa de escrever a igreja. Então, se houvesse algum apóstolo hoje em dia, esse apóstolo teria condições de acrescentar algo às escrituras. Então, é muita autoridade e nós não temos isso mais porque não tem ninguém aí com 2.000 anos de idade. Né? Mas esse evangelista está relacionado então, assim, com ele ser uma pessoa que é evangelista? Vamos por partes. Isso, vamos por partes. Então é o seguinte, então nós temos esse apóstolo. Tem uma outra denominação de apóstolo, que também pelo significado da palavra enviado, né, pode ser traduzido também por aquele que faz missão transcultural. Então, a gente pode entender que para os dias atuais não existe o apostolado como Paulo, Pedro, João, não tem. Porém, nós temos algum trabalho, uma compreensão de um apostolado no sentido de missionário, de alguém que é comissionado, que é enviado para desempenhar uma missão. Então, essa pessoa, ele sai do seu ambiente e vai para uma missão. Ele se entrega àquela missão. Então, a gente pode entender um dom do apostolado, um dom ministerial de apóstolo, mais nessa vertente, mas não comparando ao apostolado da igreja primitiva. Tá? Bom, lá em Efésios capítulo 4, pode, senhor. Lá em Efésios capítulo 4, que é onde eu estou citando agora, nós também temos outro que é o evangelista. Deus deu apóstolos, evangelistas, pastores e doutores, né? Então, o evangelista seria justamente essa pessoa que ela desempenha de forma muito poderosa e destacada esse trabalho de evangelização, né? Então, esse dom ministerial, ele pode ser, né? Tem pessoas, por exemplo, elas são diáconos, né?
ou pastores, ou evangelistas, independente daquilo que a Assembleia de Deus adota, né? A pessoa pode ser um membro, mas ela pode ter de Deus um dom ministerial de ser evangelista. Esse dom ministerial é algo que a palavra fala, e Deus deu à sua igreja uns para, ou seja, então vem de Deus. Então, eu posso ter recebido do Senhor, por exemplo, o dom ministerial de evangelista. Eu posso ter recebido só que isso daí eu vou exercer naturalmente, porque é algo que eu recebi de Deus. Sendo ou não sendo consagrado, eu vou ser muito ativo na evangelização de forma muito poderosa e destacada. Então Deus ele vai dar evangelistas à sua igreja. Deus também dá pastores, né? Em algumas traduções, algumas compreensões diferenciam pastores e doutores. Porém, outras vertentes ligam a questão de mestres, né, doutores e pastores ao mesmo ministério. De qualquer forma, a Bíblia fala que aquele que é pastor e ensinador, né, ele tem duplicada honra, como também aquele que ensina tem dupla responsabilidade, né? Então, nós temos esses ministérios. Agora, além desses ministérios em Efésios capítulo 4, que é o que eu citei agora para vocês, nós também temos os 2 ministérios na igreja de consagração, que são aqueles que, na verdade, seriam um só, né? A princípio, nós só tínhamos o ministério, os ministros. Quem são esses ministros? Eles são chamados anciãos, ou também presbíteros, né? Ou bispos. Então, essas palavras no Novo Testamento, elas são sinônimas. Tá? Então, quem são esses presbíteros, anciãos? Anciãos é porque normalmente, né, eram pessoas que antes a gente tinha um cuidado, aqui no Brasil a gente está perdendo um pouco isso, mas aquela coisa, dependendo do trabalho, dependendo do grau de responsabilidade que uma pessoa tem, é bom que ela tenha cabelo branco. Na congregação não tem pastor, né? Então, eu vou chegar lá, mas assim, eu estou falando do ancião no sentido ainda da igreja primitiva, de quem eram esses anciãos. Isso de ancião é muito antigo, porque nós tínhamos isso no Antigo Testamento. Né? No Antigo Testamento, quem é que comandava as tribos de Israel? Eram os anciãos. Quem eram os anciãos? Eram os chefes de cada família. Porque cada tribo era composta por clãs, por famílias. E cada família tinha os seus representantes. E quem eram os representantes? Os anciãos. Então, esses cargos de responsabilidade elevada, normalmente é bom que tenha cabelo branco. Tipo assim, vai dar um cargo, por exemplo, vamos colocar assim, vamos supor que o pastor Levi se aposenta e coloca o Danilo para ser presidente. Não é saudável, porque o meu cabelo ainda é preto. Entendeu? No sentido de que existem cargos que é interessante que a pessoa tenha, de fato, uma certa idade, e não só a idade, mas uma experiência também. Então, é bom que o Danilo se preocupe em trabalhar e não em querer, né? Então, tem coisas que fazem mais sentido. Mas o pastor Levi, quando ele foi colocado nesse cargo, ele tinha um cabelo preto. Ele ainda era jovem. Depende. Se ele começou muito jovem também, então nós temos aí uma recepção de que ele está preparado para a função que exerce. De qualquer forma, existem algumas funções que precisa ter experiência de vida, né? E essa experiência ser comprovada. Então, nós tínhamos essa questão dos anciãos, que também eram chamados assim presbíteros, né? E bispos. Então, isso daí na igreja primitiva, essa função de coordenador, de uma pessoa que dirigia a congregação, sempre estava atrelada, e com o passar do tempo também, a questão da palavra e dos sacramentos. Quais são os sacramentos, Danilo? Os sacramentos que são aceitos pela igreja protestante, que é o nosso caso, é o batismo e a ceia. A Igreja Católica colocou outros sacramentos aí, como o casamento, tem outros sacramentos também, mas a Igreja Protestante, que somos nós entendemos por sacramentos o batismo e a ceia. Então, normalmente, aqueles que são realmente, que falam em nome da igreja, que são separados para... Porque o que rege a igreja? É a
palavra. Então, quem é que rege? Se a igreja é regida pela palavra de Deus, a igreja ela tem que ter algumas pessoas que são as pessoas que se dedicam, que são chamados justamente para falar em nome da igreja. Ah, Danilo, mas essas pessoas podem falar o que elas quiserem? Não, porque a própria palavra ela indica que o crente ele não pode ser levado por todo o vento de doutrina. O membro, o crente que não tem cargo nenhum, ele tem que buscar ler e conhecer e ser cheio do Espírito Santo para não ser enganado. Então a própria igreja valida se esses líderes eles estão ou não estão de acordo com as escrituras, porque não são os ministros, mas é a palavra que é suprema. Né? Agora, cabe a esses ministros serem guardiões da palavra. Então, nesse sentido, o que existe? Primeiramente, existiam os apóstolos, que foram esses guardiões da palavra, e o apóstolo Paulo, ele deu principalmente o apóstolo Paulo, deu um direcionamento, especialmente a Tito e a Timóteo, a gente pode ver isso nas epístolas, que são chamadas epístolas pastorais, que é a primeira e a segunda epístola de Timóteo e a epístola de Tito, onde Paulo, ele dá um direcionamento de que era necessário formar obreiros. E aí, qual que era a formação de obreiros que ele estava incentivando? A formação de ministros, né, o qual ele chamou de presbíteros, aqueles que guardariam a palavra, e diáconos, aqueles que fariam todas as outras atividades, deixando os presbíteros governarem a partir das escrituras. Né? Então foi isso daí. Então, a partir disso daí, as denominações, né, claro que existem denominações que não são legítimas, né? A gente tem muita seita por aí. Porém, existem denominações sérias, né, como a Assembleia de Deus, nós temos algumas outras denominações também, batista, presbiteriana e algumas outras, por exemplo, que são denominações sérias, tá? Porém, seguem outras estruturas eclesiásticas. E aí, no caso, existe a estrutura eclesiástica. Por exemplo, na presbiteriana não existe pastor, o cargo máximo é presbítero. Né? Ou um reverendo, que seria alguém ali. Porém, a gente vê a consagração ao presbitério. Aqui na Assembleia de Deus, o presbitério não é, digamos assim, o cargo de maior relevância, é o pastorado. Entende? Então, Danilo, mas quem está certo? Vê que no princípio é a mesma coisa. No princípio nós estamos focados, na Assembleia de Deus é como se os pastores fossem presbíteros, né? Que zelam pelas escrituras, porém com a responsabilidade a mais, que é no caso, além de zelar pelas escrituras, de tomar decisões com relação ao governo da igreja e administração eclesiástica, entendeu? Então, nós temos essa questão dessa estrutura. Então, aqui na Assembleia de Deus existem os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, né, e os pastores. No caso, uma coisa que eu comentei na aula passada, nós não temos consagração a pastor. Tá? Não se consagra ninguém a pastor. Aqui se consagra a ministro. E como assim? O primeiro grau ali de ministro é o grau de evangelista. Então, existe a consagração para diácono, existe a consagração... Eu estou falando de homens porque mulheres já tem uma estrutura diferente, né? Mas com relação a homens, tem diácono, não é consagrado a cooperador, a pessoa só é apresentada a cooperador e segue trabalhando. Depois, a pessoa pode ser cooperador ou não necessariamente, pode ser que seja um membro, tá? Então, o membro ou cooperador normalmente são consagrados ao diaconato. Podem ser consagrados direto ao presbitério? Podem, tá? Se o pastor achar que a pessoa pode ser consagrado de membro a presbítero, pode. Não existe nenhuma proibição a isso, tá? A pessoa pode ser consagrada de membro a evangelista? Pode, só que eu acho que é arriscado. Mas não tem nada que impede a pessoa consagrar alguém assim a direto evangelista, porque no nosso ministério não existe o conceito de escadinha, tá? Mas nós trabalhamos mais focados àquela questão dos dons ministeriais que eu falei para vocês ali em Efésios capítulo 4, tá bom? Então o que acontece? A pessoa é consagrada diácono, a presbítero e a evangelista. Quando ele é consagrado evangelista, ela é reconhecida ministro. Então, se a pessoa é reconhecida ministro, então cada ministro ele faz parte da convenção, né? Então, os ministros eles devem ser
ligados à convenção, no caso aqui em São Paulo, a Confradesp e também a CGADB. Então, os ministros são ligados à convenção. Eu, Danilo, sou presbítero, então eu não sou ligado à convenção. Então, eu não sou um ministro, um cargo que é reconhecido na convenção. Então, se eu for para o Belém, se quiser me aceitar como presbítero, aceita, se não quiser, não aceita. Né? Agora, por exemplo, um evangelista, ele já é um cargo que ele já é um cargo que ele é reconhecido pela convenção. E aí existe toda uma questão de credenciamento, a pessoa precisa estar ativa como evangelista e como pastor na convenção, existe uma mensalidade que se paga também, não é um valor alto, é um valor simbólico, mas que os ministros, né, os evangelistas e pastores, eles dão a convenção, tá? E além disso, quando vira pastor, Danilo? Quando ele é um evangelista, né, que ele tem a sua credencial trocada para pastor, tá? Mas é uma questão de credencial trocada, não de imposição de mãos. Não se impõe as mãos para que um evangelista se torne pastor, só se reconhece que ele agora ele é um pastor. Vamos dizer, como você. Aí, como que alguém faz de presbítero para ser chamado de pastor? Normalmente, o que acontece? Normalmente, existem duas questões aí, né? O formal, o caminho certo, né? O certo é o seguinte, o certo é eu ser consagrado evangelista. Digamos assim, se o pastor entender que eu tenho chamado pastoral, não sou eu que chego no pastor, não é ninguém. Gente, pelo amor de Deus, vocês não cheguem pastor para pedir para consagrar vocês, tá bom? Porque isso pode soar mal. Então, Danilo, mas eu sinto que Deus tem um chamado para mim para ser pastor, para ser missionária. O que você faz? Você tem toda a liberdade para chegar no seu líder, no seu pastor, e pedir direcionamento, perguntar a ele o que você pode fazer, né? Que você tem um chamado, então você queria saber como que você deve proceder, porque a palavra fala, por exemplo, no caso de pastores, que aquele que aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Então, se você deseja o pastorado, por exemplo, é uma obra digna, é uma obra, né, bonito, né, é desejável, né, que haja realmente pastores. Então, não é feio você sentir, você ter ali um chamado e você querer exercer, desde que você reconheça que não é você que se consagra, né, porque a autoridade, em todo lugar, toda autoridade não é imposta, é recebida. Por exemplo, o Lula é presidente do Brasil atualmente, é isso? É isso. Agora, concordo ou discordo? Ele é o presidente. Ele sendo presidente, a questão é o seguinte, ele é presidente por quê? Porque nós entendemos o seguinte, que ele, né, foi eleito de forma, né, democrática. Danilo, eu tenho meus questionamentos. Tudo bem, isso tem os seus direitos, né? Eu, particularmente, não votei para ele, porém, né, nós entendemos o seguinte, que seja ele ou seja outro, não pode acontecer de alguém se intitular presidente. Isso seria um golpe de Estado. Isso seria uma ditadura. Né? Então, não poderia se dar esse golpe de Estado. Não pode. Então, da mesma forma, toda autoridade... Eu não posso falar que eu sou doutor em teologia, doutor. Eu não posso falar que eu sou médico se eu não for credenciado por uma instituição que pode falar que eu sou médico. Se eu simplesmente for numa instituição e aí a instituição, eu conversar com eles e eles falarem, e eles avaliarem minha situação e falarem, nossa, o Danilo, ele tem toda a condição de ser médico. Por quê? Uma forma, nossa, o Danilo não fez prova, não fez faculdade, mas ele é médico. Poderia acontecer? Poderia, dificilmente. Né? Mas a questão de você receber a autoridade é porque alguém vai te dar essa autoridade. Entende? Essa autoridade, ela é transmitida. Então, no caso, é isso, né? Receber... o Danilo, mas você poderia ser consagrado pastor direto? Poderia. Se o pastor achar que isso daí seria necessário, também. E no nosso caso, não é o pastor. Cada um dos pastores, até aqui na sede, até o pastor Levi, ele tem a prerrogativa de impor alguma coisa, porque ele é presidente, ele pode. Tá? Então ele pode falar que fulano de tal, o Tiago agora vai ser pastor, eu vou impor as mãos sobre ele, e ele pode. Só que ele não tem essa política. Qual que é a política que nós temos aqui? O crivo.
Entende? Então, o que é isso? Cada um dos pastores, aqui na sede, por exemplo, pastor Levi ou pastor Lucas auxiliando o pastor Levi, nesse sentido também, ele apoia, né, nesse sentido, esse trabalho. Né? Aqui, como é uma igreja maior, o pastor Lucas acaba tendo esse auxílio, né, com relação a essas questões do pastor Levi. Mas, por exemplo, cada igreja, como eu falei para vocês, vai indicar vocês a um cargo, né, para ser consagrado a uma posição, né, uma função, né, eclesiástica. E aí, né, depois da documentação, a gente tem essa documentação, o seu caso, sendo avaliado pelo crivo. Então, atualmente, né, encerrou-se agora a questão da documentação, não sei se ainda tem algum prazo, acredito que foi nessa última reunião, foi, né, a última. Então, os documentos de quem vai ser consagrado já foram enviados, né? Se vai ser alguém daqui consagrado, eu não sei, mas a gente já está providenciando o certificado, então isso já está. Com relação ao curso, não tem preocupação, porque isso daí já está sendo conversado, a gente já passou o nome de vocês também, para ter que finalizar o curso. Se não finalizar o curso, aí não vai ter até lá, né? No dia eles chamaram o nome errado. O nome é Carlos André, falaram Carlos José. Às vezes acontece. Aí né? eu não levantei, né? Rapaz, o mais importante é Deus não erra, né? Aí o pastor ficando dormindo assim, cara, não vai levar nada. Eu falei, não, mas não tá errado. Então, com relação a esse negócio de nome, assim, gente, falar alto. Né? Se chamou lá na frente, presente. Ah, mas tá errado. Fulano. Pode falar. A gente tem uma liberdade de falar durante a reunião, mas para dar essa. Para dar essa orientação. É Carlos José? Não, não é. Então, né? Para ver, porque ali é um momento de chamada mesmo, né? Então, eu subi aqui, falei com ele, aí ele falou, vou botar certo. Aí a secretária lá mandou. Mas aquela chamada, na verdade, é formalidade, né? O que vai certo mesmo é a questão de enviar, do pastor colocar a prova, vocês providenciarem a documentação, apresentarem à secretaria da igreja, que encaminha essa documentação à secretaria aqui do ministério, e aí, tendo tudo isso em ordem, o nome, cada um de vocês é avaliado pelo crivo. E aí o crivo avalia se... Não é que avalia se vocês... Não, avalia se tá coerente. Por exemplo, às vezes tem pastor, porque os pastores também são humanos, né? E pode ser que algum pastor, ele queira consagrar alguém, porque esse alguém tem um chamado. Só que às vezes não é momento. Às vezes o pastor, ele pode se empolgar um pouco. E aí o crivo vem são pastores experientes, né? Vamos supor que o Danilo tá ali, o pastor Levi bota o Danilo para dirigir uma igreja, tal, e aí o Danilo se empolga, e aí o Danilo vai lá e quer consagrar o Tiago para pastor direto, né? Porque tem chamado, né? Aí acontece assim, o pastor aqui no crivo já fala assim, opa, Danilo colocou aqui o Tiago, mas, né, ele é diácono, presbítero, né? Pode ser, não precisa ser pastor agora, né? Não vai, então pode ser presbítero, né? Então eles vão ajustar, eles vão auxiliar os pastores a fazer com que as coisas aconteçam de uma forma muito sábia, porque é muito complicado um pastor, alguém, dar um cargo para alguém precipitadamente ou equivocadamente. Então os pastores, esse crivo não é do mal, pelo contrário, eles não estão aí para falar que você não serve, para falar que eu não sirvo. O crivo está aí para auxiliar o pastor da igreja a que você esteja no lugar que Deus vai te abençoar. Entende? Então, é nesse sentido que o crivo vem para apoiar e ajudar aí na consagração, tá bom? Então, eu acho que eu respondi toda a questão, já aproveitei o gancho para tirar outras questões, tá? Você sabe que na presbiteriana, para ser pastor lá, é muito sério. Uhum. Tem um seminário de 6 anos. Depois ainda ele passou, eu tenho um pastor, eu chamo ele até de meu filho, também. Inclusive ele tem o nome de um neto meu. E então o pastor Samir, nossa, passou pelo presbitério, passou por isso, até ser consagrado pastor. Demorou acho que uns 8 anos. Tem cada, por exemplo, aqui na Assembleia nós temos, cada um tem sua história, né? É que a presbiteriana, desde que fundou,
né? Já tem é muito antigo, século XVI e tal. Tem muita palavra. Só que no caso da Assembleia de Deus também, no nosso contexto, né? Nós fomos uma igreja que desde o início foi muito evangelizadora. Então tinha situações, e até hoje existe, que não dá tempo, às vezes, de formar um pastor para ele dirigir uma igreja, porque a necessidade é grande. Então, às vezes, nós temos o outro caso também, que a pessoa é chamada pastor, quando a pessoa, na verdade, é dirigente de congregação. Então, eu conheço pessoas que são diáconos e são dirigentes de congregação. Lógico que na igreja, ninguém vai chamar ele de diácono. Vão chamar o pastor, mas ele não é pastor. Ele pode ser um presbítero, pode ser um evangelista, mas vai ser chamado de pastor, porque, na verdade, ele é um dirigente. Mas quando ele vem aqui para a sede, ele não é chamado de pastor, é chamado de evangelista, fulano de tal, de presbítero, de fulano de tal, diácono, tá bom? E é até bom, viu, gente? Às vezes a pessoa... Só mais um exemplo aqui. O meu filho, esse que mora na Suíça, ele foi para a Suíça, ele era presbítero da igreja presbiteriana. E lá foi procurar uma igreja que falasse português, qual que ele achou? A Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Aí ele foi, né? Porque os pais éramos da Assembleia. E aí ele foi para a Assembleia. Aí quando você falou aí, ele tem um chamado, ele tinha um chamado. Ele disse, eu não sei o que é, mas ele sentiu isso na adolescência. Inclusive, quando ele foi casar, ele falou com a esposa, olha, antes de eu lhe pedir em casamento, eu quero saber. Deus tem um chamado comigo, eu não sei o que é. Se ele me chamar, você está do meu lado? Ela, com certeza. Ele disse, então agora vou pedir você. E ele chegou lá e, devido ao testemunho dele como um cristão, como um verdadeiro presbítero que ele era, a igreja, ele chegou lá e ele não era da Assembleia. Chamou ele para ser o pastor da Assembleia de Deus. Pois é, porque o que acontece? Na presbiteriana é questão de nomenclatura. Mas um presbítero lá equivale a um pastor aqui, não equivale a um presbítero aqui. Então, é por isso. Agora, chegando aqui na Assembleia, pelo menos aqui no nosso ministério, nós temos a questão da pessoa ela ser reconhecida. E esse reconhecimento, ele normalmente dura 1 ano. Então, vamos supor que ele viesse para cá. Eu sou um presbítero na presbiteriana. Tudo bem. Né? Na minha concepção, pode ser que o crivo entenda que ele deva permanecer como presbítero, o que eu, na minha leitura, acho que está errado, porque se ele é um pastor, né, pelo menos como ministro, poderia ser recebido. Mas isso cabe também a um julgamento do caso específico, do contexto dele, né? Mas normalmente é o seguinte, se recebe, independente do cargo, se recebe, né? E aí deixa a pessoa durante 1 ano em prova, e aí em prova assim, né? Deixa a pessoa ali na bênção para ela trabalhar. Depois de 1 ano, se realmente comprovou o testemunho dessa pessoa, então essa pessoa ela não é consagrada, mas ela é reconhecida aqui, tá bom? Então, vamos seguir aqui, né? E ele já está com 10 anos, que é pastor lá na Suíça do Ministério também. Olha só que bênção de Deus. O pastor Joel Freire, né, que é o filho do pastor Joel, que é o presidente lá na Europa. Olha que bacana, que legal. Quando ele vier aqui, ele já veio aqui já? Quando ele vem para o Brasil? Quando ele vier para o Brasil, fala com o pastor. Não, pastor. ele veio aqui. Hã? Veio. Tá. Então eu não. O pastor Levi apresentou ele, não, foi uma bênção. Que legal, que bênção. Eu acho que eu não liguei ele, a senhora, então. Mas que bênção, bom saber. É bom saber. Esperando até o pastor Levi lá. Então. Que bom, que legal. Fico muito feliz por isso. Olha, então olha só. Então, o Filipe, página 64. O Filipe, ele foi um dos 7. Tá? Ele foi um dos 7 e ele foi um dos diáconos e o único, apesar de diácono, o único a ser chamado evangelista no Novo Testamento. Foi, ainda tem isso daí. Vamos lá, vamos por partes. Vamos lá. O que é um evangelista? Né? Página 65. No contexto que ora apreciamos, evangelista é o que proclama a mensagem salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, não estamos falando aqui, não confundam, não é evangelista de consagração.
nós não estamos nos referindo aqui ao cargo, né, eclesiástico de ministro, né, Assembleia de Deus, né, o evangelista. Seria assim, o presbítero, evangelista e pastor. Não tem nada a ver com isso daí. Nós estamos falando do evangelista como aquele que proclama a mensagem salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Então, todos nós temos essa responsabilidade de sermos evangelistas, ok? Ou talvez evangelizador, você poderia traduzir para dessa forma também. Mas como na apostila está evangelista, vamos seguir, né? Porque é um exemplo desse diácono, né, chamado Filipe, que foi chamado por Paulo de evangelista. Então, poderíamos chamá-lo também de evangelizador ou anunciador das boas novas. Há de levar-se em conta também que o evangelista não pode ser considerado apenas aquele que foi ordenado solene publicamente pela igreja. Ele é, antes de tudo, alguém que recebeu o dom de proclamar extraordinariamente o evangelho de Cristo. Ao discorrer sobre os dons ministeriais, Paulo coloca o evangelista imediatamente após o apóstolo e o profeta. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas. Efésios capítulo 4, 11, que foi o que eu mencionei com vocês. Só tinha me esquecido de falar do profeta, tá? Mas é um profeta que tem a ver aqui justamente com a revelação do Senhor. E por revelação nós sempre ligamos às escrituras, tá bom? Então é nesse sentido aqui que nós falamos do dom ministerial. Não estamos falando aqui do dom espiritual ali, estamos falando do dom ministerial de profeta, tá bom? Isso aqui é um pouquinho diferente, mas não é aula, mas Efésios capítulo 4 também cabe, se os irmãos quiserem pesquisar mais a fundo a respeito dos dons ministeriais, é muito interessante, tá bom? O verdadeiro evangelista nunca é constrangido por ninguém ou não depende de incentivo, né? Ele não depende de um trabalho de evangelização. Nós precisamos fazer o dia do ID. É maravilhoso, mas é um dia, na verdade, de comemoração. É um dia, na verdade, onde a bandeira da evangelização, que é a bandeira do nosso ministério, é proclamada, onde se marca, onde se demonstra que o Ministério Ferreira tem como bandeira a evangelização. Não é um trabalho de evangelização, não é que a evangelização deva ser feita apenas no dia do ID, né? De forma alguma, tá bom? Então, o verdadeiro evangelista não depende de um trabalho de evangelização. Ele evangeliza, né, em tempo e fora de tempo, com muita sabedoria e sempre cheio do Espírito Santo, tá bom? O Espírito Santo constrange, o amor pelas almas o move, a vocação divina o inspira e anima. Ele é capaz de exclamar como Paulo, sobre mim pesa a obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Conclui-se, pois, ser o evangelista é imprescindível à expansão do reino de Deus. Sem ele, não há crescimento na igreja local. A gente tem que lembrar o seguinte, vamos lá em Atos, abra lá Atos capítulo 6. Se nós formos para Atos capítulo 6, né? Atos capítulo 6, estamos falando aqui sobre a instituição do diaconato. Veja bem, em Atos, a igreja foi crescendo, né? E aí, em Atos capítulo 6, a instituição do diaconato surgiu justamente porque a igreja estava grande, era uma congregação grande, né? Era uma congregação bem grande. Aqui já era não cabia de gente nem aqui na igreja. A igreja já está lotada de gente até a rua, né, de gente, porque tinha muita gente nessa igreja aqui. Daí por isso que instituiu-se os diáconos. Mas assim que instituiu-se os diáconos, veja só, no capítulo 6, ainda no versículo 7, a partir, né, dessa instituição do diaconato, o versículo 7 fala que crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, a gente já vê uma resposta ao ministério, a essa ordenação dos diáconos, no sentido de que a igreja continuou a crescer, né? Não parou de crescer. O problema que surgiu foi resolvido e os diáconos deram aquela assistência para que a igreja tivesse condição de crescer. Não daria, sem eles,
ficaria difícil, porque a quantidade de pessoas e problemas faria com que os apóstolos não tivessem condição de continuar zelando ali pela sã doutrina. Então, logo em seguida, nós já vemos no capítulo 6 e 7 um diácono. Quem que é esse diácono? Estevão. Estevão foi o primeiro mártir. E o primeiro mártir ele teve uma importância, porque até então a igreja ela não saía de Jerusalém. A igreja ela ainda estava presa à questão de que ela estava muito ainda era muito israelita, judaica, sabe? Vou falar judaica porque aí pode induzir a questão da prática do judaísmo, que também era um problema na igreja primitiva, né? Mas enfim. Isso, mas não quero falar na questão de serem judaizantes, de fazerem guardar ainda a lei, né? Mas no sentido daquele preciosismo que eles tinham com relação somente àqueles que eram israelitas, eram igreja, entende? Eles ainda tinham esse pensamento, o próprio apóstolo Pedro tinha muito disso daí, e Deus ele trabalhou ali com o apóstolo Pedro depois, falando que Deus tinha, né, trazido também, escolhido pessoas que não eram israelitas, que a salvação tinha se estendido também para os gentios. Então olha só, a partir do capítulo 7, aqui de Atos, nós vemos que depois do martírio, depois da morte de Estevão, a igreja se assustou. E a igreja fugiu. Alguns saíram, porque com medo também de serem martirizados, eles se espalharam, o que foi bom para a fé. Porque ao se espalharem, o evangelho ele foi levado, né, a outros lugares. A gente vê no capítulo 8 que o próprio Filipe, né, ele vai aparecer aqui no capítulo 8 justamente como um evangelista. Então nós temos, se vocês forem ler todo o capítulo 8, o capítulo 7 e 8, quem está trabalhando aqui são os diáconos. Quem foi que pregou com autoridade lá e foi morto? Estevão, que era um diácono. Quem foi que levou Filipe, eles se espalharam. Quem foi o primeiro que foi pregar em Samaria, saindo de Jerusalém? Quem foi? No capítulo 8 foi Filipe, um diácono. E depois de ele pregar ali em Samaria, né, que ele teve esse encontro que nós lemos com o etíope. Né? E depois disso, Deus ainda o arrebatou, né, para Azoto, para onde ele anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Então, olha só, no capítulos 7 e 8, quem que aparece aqui são diáconos. E no capítulo 9 aparece o apóstolo Paulo, que era um apóstolo dos gentios. Claro que no princípio ele ainda teve, até ele ter esse entendimento que ele era apóstolo dos gentios, ainda demorou um tempinho, mas nós podemos ver o seguinte, que do capítulo 6, do capítulo 7 e 8, nós vemos que a ponte, o que levou a igreja a uma evangelização além de Jerusalém, o que tirou a igreja da igreja e levou a igreja, o ID, que deu esse incentivo para a pregação fora das quatro paredes, foram diáconos. Não é o que está na Bíblia? É o que está na Bíblia. Né? Versículo 7 e 8. Danilo, mas pode ser que... Pode, gente, mas Deus quis que fosse por meio de Estevão, que a igreja se espalhasse, e depois por meio de Filipe, que tivesse essa primeira experiência em Samaria e também evangelizasse o etíope ali. Tá? Então, isso daí é muito sério. Então, o diácono, ele pode ser, sim, chamado ali evangelista. Então, por causa disso, olha que interessante. O Estevão, ele teve a glória de ver o Senhor, né? E de ser conhecido como o primeiro mártir da igreja, e o Filipe de ser o único reconhecido como evangelista. Tá bom? Então vamos agora dar continuidade. Então é interessante depois vocês lerem também essa história de Estevão e a história de Filipe. Tá? Então leiam lá Atos capítulo 6, instituição do diaconato, Atos capítulo 7, né, a questão do Estevão, o mártir, e Atos capítulo 8,
o evangelista Filipe, que era um diácono, tá bom? Então é muito importante. Quem ainda não leu vai ganhar muito se meditar nessas passagens aqui. Bom, de que forma poderá o diácono atuar como evangelista? Além do evangelismo pessoal, que é uma obrigatoriedade de todo crente, deve o diácono aproveitar as ocasiões que lhe propiciam o seu ministério a fim de conduzir as pessoas a Cristo. Eis algumas sugestões a serem consideradas. Algumas sugestões, coisas que nós de forma prática podemos exercer, tá? Como evangelistas, no sentido de evangelizadores, tá? Recepcione bem as pessoas. Se você atua como porteiro ou recepcionista, dispõe de excelentes oportunidades para mostrar o seu amor e afeição por aqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Seja, portanto, atencioso e cortês com os visitantes, não crentes. Você haverá de verificar que, mesmo sem falar explicitamente de Cristo a essas pessoas, estará pregando-lhes o Evangelho. Certa vez, um grande evangelizador convocou seus discípulos e fez-lhes a seguinte recomendação: vão e preguem a Cristo, se for preciso, usem palavras. Isso significa que o Evangelho é pregado para os olhos antes de ser pregado aos ouvidos. Então vamos prestar atenção nisso daí. Gente, é que a gente falou na aula passada. Você está na porta? Você está recepcionando as pessoas? Ou você está nas laterais da igreja? Procurem, reservem, se comuniquem um com o outro para que aquele diácono que está na porta possa, ou quem está recepcionando, introduzindo, encaminhar essa pessoa a um bom lugar. Isso daí pode ser uma bênção, pode ser que a pessoa, pelo fato dela sentar num bom lugar, ajude ela a ter a não se dispersar do culto. E nisso que ela ouve a palavra, Deus fala com ela. Então pode ser que aquela pessoa aceitou Jesus porque você fez um bom trabalho de recepção. Sem contar também que ser educado, né, faz com que a pessoa volte à igreja. Tem muita pessoa que ela vem para a igreja porque ela é bem tratada. Às vezes ela não tem oportunidade de conversar com o pastor da igreja, mas ela é tão bem tratada pelo diácono, e o que ela faz? Ela quer voltar, né? Então, entenda que recepcionar bem as pessoas já é um grande trabalho de evangelismo, não único, mas não despreze a importância de recepcionar bem as pessoas, tá bom? Evangelizar os transeuntes. Se a sua igreja ficar próxima à rua, convide os transeuntes a entrarem para ouvir a palavra de Deus. Você poderá também distribuir folhetos e outras literaturas tanto aos não crentes que visitam a igreja, como também aos que passam de frente ao templo, mas que não querem entrar para assistir ao culto. Durante a realização do culto ao ar livre, poderá você contribuir para a conquista de muitas almas, distribuindo folhetos e outras literaturas evangelísticas, convidando os transeuntes a ouvirem a pregação do evangelho e ajudando as pessoas a decidirem quando do apelo. Então, é claro que isso daqui, gente, existem formas. Você vai trabalhar de acordo com o que o seu pastor direcionar. Eu sou diácono, então o Danilo falou que eu tenho que sair evangelizando. Aí dá culto domingo, o pastor olha para um lado, para o outro, tá tudo diácono na rua aqui evangelizando. Não é para fazer isso, né? Mas tem situações que é para fazer. Então, como é que eu vou saber a situação que é para fazer? Esteja preparado. Vamos supor que você está na porta. Estejam preparados, pode ser que aconteça. Então, sempre deixe é sempre bom ter no carro, é sempre bom ter na bolsa, um folhetinho. Toda bolsa minha tem. Então pode ser que seja na porta da igreja, aparece alguém, né? Aqui, por exemplo, vamos supor aqui na igreja, aparece alguém aqui que, vamos supor, que aparece alguém, você está com, né? E aparece um jovem, uma moça, alguém que não entra para a igreja, mas fica chorando na porta da igreja aqui. Você está de olho. Você ora, tal, conversa com os outros diáconos, fica ali em sintonia, mas você pode, em alguns casos, convidar a pessoa, dizer que a pessoa é bem-vinda se ela entrar. Entende? Não é que você está indo atrás, você está correndo atrás dos carros aqui, pedindo para eles parar para ir. Não, mas alguém está ali, está parado ali, né? Você pode ficar esperto, ficar ligado, né? Para em alguma ocasião. Tem igrejas que são que a porta é de frente para a rua, né? Tem algumas igrejas que a porta da igreja, você abre a porta da igreja, dá direto para a rua. Então o porteiro, o diácono, às vezes está ali, né, na porta, e um pé dele está na igreja, o outro está na calçada da rua.
passa alguém, né? A pessoa olha para dentro da igreja, o diácono ele é cortês, o diácono ele é gentil. E nisso que ele é gentil, é cortês, a pessoa pode assim, falar, quer saber, eu vou entrar aí hoje. Né? Ou é bem-vindo, deixa eu arrumar um lugar para você. Então é nesse sentido aqui que fala da evangelização aos transeuntes. E também a questão, gente, os diáconos têm que puxar, né, quando é evangelização, né, por exemplo, vamos supor que tem o trabalho aqui do resgate, né, quem puder, não sei quem não pode, mas quem puder, né, diria assim, é um dever estar ali na praça, né, evangelizando, né, é um trabalho digno, é um trabalho que cabe, né, principalmente aqueles que são diáconos, estarem lá. Né, todo obreiro, né, falando das outras congregações aqui, sempre que tiver uma evangelização, né, que o pastor reunir, é um culto. Evangelização é um culto. Evangelização, escola dominical, não são trabalhos que, eu vou se der. Não, se você não puder ir, tudo bem. Mas é um culto. É um culto que acontece com o objetivo de irmos até as almas. Então, vão. Não é culto, né? Então se der eu vou. Não. Se você não puder, você avise o pastor, avise o seu líder, avise que não dá para você ir. Mas o ideal é que nós, né, como diáconos, estejamos, né? Estejamos é errado no português, seja e esteja está errado, tá bom? Mas que nós estejamos assim nesses cultos, em todos os cultos oficiais, inclusive em evangelização, tá? E é ativo, não é ali tímido não. É sabendo que você é para evangelizar, né? Com sabedoria, sabendo chegar, né? Tem as questões de como se evangelizar na rua também. Você não vai sair abraçando ninguém, especialmente mulher. Pelo amor de Deus, não abraça mulher, homem, tá bom? Toma cuidado com isso daí. É bom você estar em dois, tá? Se for abordar uma mulher, é bom que esteja uma mulher com vocês também para abordar, senão assusta. Tá? A gente está num tempo bem complicado, as pessoas não está escrito na tua testa que você é homem de Deus, tá? Então pode assustar. Às vezes a empolgação da gente ir para a rua, a gente vai, mas tem que saber, tem que estar em espírito de oração, tem que estar ali preparado. Pode ser que aconteça assim da pessoa cair endemoniada, pode ser que aconteça da pessoa ser hostil com você, tá? Então é importante que você esteja ali sempre acompanhado, né? Eu não tenho costume, acompanha alguém que tem mais experiência, até que você vai adquirir mais experiência e aí você vai em dupla também, né? É um conselho que eu dou, né? Para não sair sozinho, sair em dupla. Mas eu evangelizo no meu trabalho sozinho, tudo bem, mas aí você vai evangelizar, como a irmã Thalita bem falou, né? Você viu que o Felipe aqui, ele foi até o eunuco porque o Espírito disse para ele ir. Ele falou para parar a carruagem lá, para falar com o eunuco, porque o Espírito direcionou ele para dirigir. Então, eu digo o seguinte, você não vai evangelizar convencendo a pessoa de que faz sentido ela ser crente. Grava, esqueci tudo na aula, grava só isso. Você vai evangelizar, você vai entender que quem salva é quem? É Deus, não é você. Tira o cavalinho da chuva que você não vai convencer ninguém. Você não é decisão humana. Não é você que vai falar, você quer ir para o inferno? Faz sentido você isso daí? E a pessoa, eu aceito porque faz sentido. Vai morrer, pode ser que vai até para o inferno, não é questão, não é isso que salva a pessoa. Tá certo? O que vai salvar a pessoa é o quê? Você entender que quem vai salvar ela é Deus. Nós estamos conversando aqui hoje, pode ser, Rock, na próxima vez que você vai evangelizar, já tem uma alma certinha que Deus falou, eu vou salvar por meio da vida do meu servo. E ela está lá, e Deus está trabalhando na vida dela. Pode ser que estejam acontecendo coisas, pode ser que a mãe dessa pessoa está orando, pode ser que a igreja está orando pela salvação, a esposa desse rapaz está orando para essa alma ser salva, e você está aqui. Quando chegar o tempo certo, você está em oração, você ora a Deus, fala, Senhor, me coloca, eu estou à disposição para falar da tua palavra, e você está ali, na ligação. Quando chegar na hora, o Espírito Santo vai te ligar nessa pessoa e você vai lá naquela pessoa, como foi Felipe aqui, e essa pessoa vai se render a Cristo. Por quê? Porque você está disposto num lado e Deus está trabalhando nessa vida do outro lado. Você vai ser ligado e você vai ser um canal para a salvação dessa vida. Então, não adianta, evangelização começa com oração. É assim ou não é? É assim? Né? É assim? A gente começa com o joelho ou com outro caminho?
Evangelização começa no joelho. Entendeu? É Deus vai salvar, quem salva é Deus. No joelho a gente só se disponibiliza a Deus para ir nas pessoas que são as certas. Para falarmos o que... Deus, né? Orar, eu oro todos os dias. Exatamente. Essa é a ideia. Para falar, a tua palavra, ele não te conhece. Tem um trabalho... Oração diária. Tem um trabalho que é um trabalho do Evangelho de Bolso, né? Que é um trabalho que já tem mais de um século, que você pode se inscrever lá e você recebe um Evangelho de João, são 30 Evangelhos de João, se eu não me engano, que você recebe, você também pode ser um patrocinador, né, dando, né? Isso é um trabalho, né? Eu só estou falando da filosofia desse trabalho para vocês entenderem, que é uma meta que você tem, que eles dão, que é para você distribuir um Evangelho de João por dia. Então, qual que é a ideia? Você ora a Deus e fala, Senhor, me mostra alguém para que eu possa entregar esse evangelho, né? E aí Deus ele vai te dirigir, seja para o manobrista de estacionamento, seja para algum funcionário público, seja para algum transeunte, seja para alguém da sua família. Deus vai te mostrar. Mas entenda, se você se ligar no céu e falar, Senhor, eu estou disponível, gente, Deus vai te mostrar alguém para você evangelizar. Deus vai criar a situação, que seja no ônibus, que seja na fila. Se você se disponibilizar e falar, Senhor, eu quero evangelizar, Deus vai criar. Ele vai te... olha só, se você se dispor a ser um evangelista, Deus ele vai trazer a alma para você. E você só vai ali, falar e Deus vai fazer acontecer. Porque é desse jeito, não é evangelização, o que eu conheço, o caminho que eu conheço é esse, né? Alguém fala, opa. Então você falou isso é interessante, que a gente não pode só pregar dentro de igreja, falar de Deus na igreja. Fora também. Uma vez eu fui trabalhar ali no Jaguaré, trabalhar com jardinagem, aí eu vi ali, né, tinha um ferro velho ali, e vi que era uma biqueira. Uns molequinhos, rapaz, de 12 anos, 10 anos, já com mochilinha. Aí teve um que botou, e pior que a viatura passando na avenida. E ele botou uma madeirite assim, aí começou a dormir, enquanto o outro vendia, aí o outro dormia, ficava vigiando, depois o outro ia descansar e o outro ficava vigiando. Eu falei, não, eu não sei disso aqui não, Deus, me dá força, que eu vou pregar o teu evangelho aqui nesse meio aqui. Aí eu olhei assim, tava passando um cara que na parede do Rio, olho azul, chamei ele assim pela cerca, assim, eu tava do lado de cá, eu falei, mas João, por favor, você aceita uma água, um pão? Ele falou, aceito. Eu fui de água, quando ele deu um pão, eu falei, cara, Deus está mandando te dizer, cara, que Deus quer realizar seu sonho e tu tá perdido, não se entrega. Uhum. Não se joga nessas coisas de droga, né? Aí eu falei, você já foi ao evangelho, já frequentou alguma igreja? Aí ele falou, eu era do Universal, baterista do Universal. Ele caiu de pecado com a menina lá, aí o pastor falou, você vai ficar em banco e tal. Aí eu falei, rapaz, não volta, cara. Volta não pelo carro, nem pelo mas volta pelo que Deus vai fazer na sua vida. Rapaz, na hora, eu muito bom, comecei a sapatear, falar língua estranha. Aí ele foi e aceitou aquilo. Aí me tomou na bocheta, eu até me afastei. Eu falei, cara, esse cara saca uma faca aí, velho. Eu fiquei vigilando, me afastei um pouco. Aí ele tirou o negócio dele usar, certo? O crack. Aí ele tirou, jogou no meio do mato e falou, cara, Deus te usou, eu vou voltar para casa de novo. E era justamente, eu estava trabalhando no sábado, no domingo, era dia das mães. Eu falei, cara, vai passar esse dia importante com sua mãe. Você tem dinheiro da passagem? Ele falou, eu estou no meio de aqui. 50 dias ele estava no mundo. Aí. Então Deus usou ele naquele momento, eu preguei para os meninos também lá. Isso, é bom ter essa sensibilidade, assim, porque Deus ele opera grandes coisas quando a gente se coloca na posição. Isso é uma história muito bom ouvir isso daí. Vamos continuar. O trabalho do evangelista é muito importante, mas também precisa da cooperação dos outros membros da igreja. Deus distribui vários dons entre as pessoas para a edificação da igreja. A pessoa que tem o dom de evangelista tem uma capacidade especial para explicar o evangelho de maneira convincente para quem ainda não conhece. O evangelista é a pessoa que leva a boa notícia sobre a salvação em Jesus para outras pessoas. No entanto, esse não é o trabalho exclusivo do evangelista. Todo crente tem o dever de pregar o evangelho a quem ainda não crê. O evangelista tem apenas o talento maior para evangelizar. O pastor Jorge. O pastor Jorge é um pastor, ele fala bonito. Eu amo o jeito que o pastor Jorge fala. Ele fala de um jeito tão bonito, assim, né? Vontade de aceitar Jesus de novo.
Não, aqui na igreja mesmo tem duas pessoas que fazer o apelo, é o pastor Levi e o pastor Jorge. Né? É coisa linda de se ver, né? Graças a Deus por isso. Não sei se a outra, pode ser que der para o Robson fazer também, seja uma vez. Eu ainda não conheço, mas o que eu sei, por exemplo, é que, né, eu tenho uma admiração muito grande assim, por esses dois. Assim. Eu acho que é muito... O pastor Levi dispensa apresentação, mas assim, o pastor Jorge também tem essa graça especial, assim, que eu acho muito bonito. Uma vez que foi muito interessante. Logo quando eu tinha acabado de me casar com a Fabiana, e o rapaz ele foi instalar a internet na nossa casa, ela ia começar a trabalhar. E aquele rapaz jovem, sabe, todo simpático ali, instalando, e não sei, eu senti algo no coração assim muito forte de conversar com ele, sabe? Ele tinha acabado de ser pai, recém-nascido, uma criança, nenenzinha, e eu comecei a contar minha história para ele. Eu não sou muito assim de falar assim, no meu testemunho, só com o Espírito Santo. Deus direcionou. Toca mesmo, sim. Porque ainda para um rapaz que tinha acabado de conhecer, ele estava instalando, e a minha sogra estava na casa dela, e a minha esposa lá em casa, e ele puxando os fios, e eu contando a história da minha vida para ele. E ele ali também começou a se envolver também, falando também sobre a vida dele. Aí eu sei que no final eu vi os olhos dele cheios de lágrimas. E eu falei assim, por que você está assim, irmão? Eu falei assim, é porque aquilo que você viveu no passado, eu estou vivendo hoje. Ele estava se envolvendo em muitas drogas. Então, e eu falei assim, o Espírito Santo já tinha me falado isso. Porque eu estou contando a minha história por causa disso. Porque Deus já me revelou que você está passando por isso. E ali nós conversando tudo, né? E aí a minha esposa perguntou, ele acabou o serviço. Aí no final, não sei porque, ele falou assim, você quer aceitar Jesus? Aí ele falou assim, quero. Na cozinha de casa, ele e a minha esposa, nós ministramos ali, né? Fizemos uma oração. E Paulo do Senhor Jesus, ele aceitou Jesus. Né? E o senhor estava na sua casa. Estava na minha casa. A alma foi na sua casa. Foi na minha casa. Aí, ó. Foi um homem foi primeiro. Foi assim, foi uma discussão porque eu queria a Vivo. Aí a Vivo ia lá instalar, mas deu um rolo tão grande, que eu acabei me chateando com a Vivo, e eu cancelei a Vivo e contratei a Claro. Aí no mesmo dia a Claro pegou e veio esse rapaz. Era para ter ido a Vivo, mas aí eu me chateei com a atendente, porque era uma enrolação danada, aí eu peguei e nós fizemos na Claro. Era um jovem de 25 anos, 25, 24 anos. Aí depois eu peguei amizade com ele, tudo, né? Peguei o contato dele. Aí eu peguei e falei assim, ó, eu estou numa igreja, né? E continua firme e tal, nada está perdido. E eu não sei como é que ele está hoje, né? Porque depois eu não entrei mais em contato com ele por causa do telefone, né? Não sei se ele perdeu, não sei o que aconteceu. A gente não tinha mais contato, mas naquele dia, na cozinha de casa, ele aceitou Jesus. Graças a Deus. Uma coisa que eu não... Agora, o importante, eu vou destacar uma coisa também. Isso deu certo por causa da sua sensibilidade ao Espírito, por causa da sua sensibilidade ao Espírito. Não coloquem essas coisas como regra, tá? Qual que é a regra? Ser dependente do Espírito Santo e cheio do Espírito Santo. Isso é regra. Mas, Deus trabalhou, tem um pastor que estava no assalto, ele chegou e falou, Deus te fala agora que é para você, né? A pessoa joga a arma e pode ser que você vai para o céu nesse dia. E se o Espírito Santo não mandou você se meter com esse tipo de coisa. Não é para fazer, tá? O que é para fazer, outra coisa importante para falar. Gente, eu já conheci caso da pessoa, quando a pessoa, quando a graça de Deus é muito abundante na vida de alguém, por exemplo, o Danilo veio de um lar cristão,
coisa. Agora, quando a pessoa veio do tráfico, veio das drogas, veio de um lamaçal pesado, e Deus fez uma obra, a pessoa ela tem uma visão da graça de Deus muito linda. Não é isso daí? Eu já vi gente que Deus tirou da cadeia. Só que entenda, a vontade que a gente tem de evangelizar é muito grande. Mas sabe que a vontade do diabo também acabar com a tua vida também é muito grande. Então, tudo que você vai fazer, você tem que fazer cheio de sabedoria. Porque o Espírito Santo vai te dar sabedoria. O Espírito Santo vai te dar loucura. Isso que a Bíblia fala, né? Enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo vai te dar sabedoria. E o que você vai fazer? Você vai exercer o teu ministério. Você precisa ser discipulado. E discipulado por alguém que tenha experiência. Seu pastor, alguém que tenha experiência. Para saber o momento certo que você vai entrar em determinados lugares. E digo para você, tem lugares que você nunca vai entrar. Pode ser que Deus não me chame, por exemplo, para pregar numa boca. Por quê? Porque eu tenho que ir aonde Deus me colocou, não onde eu quero estar. Né? Tem pessoas que, eu quero estar sentado lá, do lado do pastor Levi. Deus te chamou? Então não sente. Eu acho bonito, pessoal, vou pregar na China. Deus te chamou? Então não vá. Engraçado, mas preço ninguém quer pagar, né? Não, mas tem pessoa que até está disposta a pagar um preço no sentido que ela acha bonito. Tem aquela pessoa que ela, por exemplo, quer evangelizar, quer ir, por exemplo, não tenho contato com Paraisópolis, quero eu chegar lá direto e já, eu não sei a dinâmica, eu não sei como chegar, entendeu? Então tem situações que eu tenho que saber que será que o Espírito está me levando para lá ou será que é minha vaidade? A minha empolgação. Porque se eu for para um lugar que o Espírito não me levou, eu estou indo sozinho. E se eu for sozinho, eu vou pagar o preço por isso. Eu já vi gente cheia de empolgação, né? Eu já vi gente, por exemplo, que, casos, a pessoa não estava preparada, recém-convertida, tinha saído do mundo das drogas, foi evangelizado por eles. E depois para voltar, tem uns que não voltaram. Toma cuidado com esse, porque é bonito a gente ouvir histórias assim que Deus foi lá e fez isso de um jeito, fez. O conselho que eu dou, esteja sensível ao Espírito Santo e tenha sabedoria e humildade de ouvir os conselhos do seu pastor, de pessoas que são maturas o suficiente para direcionar o seu ministério, para que você siga o seu ministério no caminho da obediência. Porque no caminho da obediência vai ter fruto. Vai ter bênção, e você vai ter um ministério frutífero. Não adianta eu querer, eu acho bonito cantar. Não era chamado, vou cantar. Eu acho bonito pregar ali não sei aonde. Deus me chamou? Não vai. É o que o pastor Lucas falou esses dias aqui, quando ele tem oportunidade. Se é bonito ser diácono, mas se não for o teu chamado, não seja. Entende? Não, teve uma vez até, era uma amiga minha assim, mas, tadinha, ela tinha um dom para ensinar, tinha um dom para algumas coisas. Aí eu falei para ela, olha, seu dom não é esse não, filho. Ela ficou chateada comigo e tal. Mas não é, porque às vezes a gente está teimando num dom que não é o nosso. E a gente é tão abençoado em outras coisas, sabe? Então, o que eu falo é isso, tenha coerência. O seu dom não vai ser uma coisa que só você vai enxergar. Né? Sua esposa vai enxergar, o seu esposo vai enxergar. Né? O Danilo quer ser pastor. Tá, mas a Sabrina está de acordo. A senhora falou do seu filho, que foi quem foi que falou? Foi a senhora mesmo, né? Falou do seu filho, conversou com a namorada dele, se ela tinha ciência do chamado. Eu também conversei com a Sabrina com relação a isso. Mas é o seguinte, a própria Sabrina, quando a gente vai ser consagrado, né? Eu não sei se para diácono tem isso, mas aqui tem, né? Você tem que escrever, a sua esposa, o seu cônjuge, tem que escrever uma cartinha para falar se a pessoa está na hora, se está no tempo. Porque o mais bonito não é você fazer, é você ser. Você tem que ser crente. Porque se você for crente, você vai evangelizar a sua casa. Você vai evangelizar o seu trabalho. Às vezes, que nem falou aqui, olha, vão e preguem a Cristo, se for preciso, usem palavra. Está escrito aqui, ó.
65 aqui, ou seja, viva o Evangelho. Isso é importante. E na direção do Espírito Santo, faça aquilo que ele te direcionar, mas com toda a sabedoria, no caminho da obediência. Seja obediente ao Espírito, com certeza ele não vai pedir para você fazer loucura. Não vai pedir para você fazer loucura. O Evangelho, o ministério, gente, isso daí foi até, acho que quem foi que falou isso? Foi até o pastor Ezequias, falou assim, Danilo, o ministério, eu não lembro como ele falou algo do tipo assim, como se fosse um boi manco, uma coisa. Ele falou assim, que assim, um passo de cada vez, não adianta correr, você vai chegar lá, mas é uma trajetória de uma vida. Você não pode gastar todo o seu fôlego de uma vez só, você não pode se prejudicar, você tem que, por exemplo, o Danilo quer evangelizar, o Danilo é casado, eu tenho minha filha, e aí como é que eu vou fazer? Eu vou fazer as coisas, sendo que a minha filha, por exemplo, um dia desse aí o pastor me perguntou se eu queria dirigir uma igreja. Eu falei, quero, pastor, mas não posso. Quero, mas não posso. Por quê? Porque minha filha vai nascer agora. Então, eu tenho que saber se a minha família tem condições de exercer isso daí, esse cargo agora. Porque por mais que eu tenha vontade, eu tenho muita vontade de dirigir igreja. Muita, eu amo isso daí, eu amo. Só que eu tenho que saber que antes disso daí tem que estar minha família, tem que estar a Sabrina, tem que estar minha filha, entende? Então eu tenho que ter cuidado. Tem pastores, por exemplo, que até pastor Levi, tem alguns pastores em determinadas ocasiões, o pastor Levi tem situação que ele tem que tirar o pastor. Por quê? Porque o pastor não está bem de saúde, e ele vai se matar. E o pastor tem que ter a sabedoria e a humanidade de falar, meu amigo, descanse. Eu já vi, deve ter outros casos também que aconteceu, mas alguns eu vi que o pastor teve que ter, a pessoa tem tanto amor pela obra que pouco a pessoa vai morrer. Se não entra o pastor presidente para dar uma direção, o diabo que está ficando feliz, não é Deus. Por quê? Porque está fazendo a obra, mas não está tendo sabedoria para fazer a obra. Agora, quando você tem sabedoria para fazer a obra, acontece os testemunhos que vocês estão contando aqui. Por quê? Ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Quando você é cheio do Espírito Santo e de sabedoria, coisas maravilhosas, grandiosas vão acontecer, porque se Deus te mandou, ele vai se responsabilizar. Mas se ele não mandou, não vá, porque vai dar ruim. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Através de conversas ou pregações, o evangelista explica sobre o pecado, a necessidade de salvação e como Jesus veio para o salvar. O evangelista ajuda as pessoas a tomarem um passo de fé e entregarem suas vidas a Jesus. O trabalho do evangelista deve ser apoiado pelo resto da igreja. A conversão é apenas o primeiro passo. Cada pessoa que se converte precisa ser integrada na comunidade cristã e ser ensinada a viver para Jesus. E isso não é responsabilidade do evangelista, é responsabilidade de todos. Um evangelista também pode ter outros dons. No Novo Testamento, Filipe era conhecido como evangelista. Além de levar muitas pessoas a se converterem, Filipe também tinha o dom de servir, realizar milagres e curar doentes, né? Condições aos que desejam ser um evangelista na obra de Deus, como foi o diácono Filipe. Jesus não responsabilizou os seus discípulos pela conversão dos perdidos, mas sim pelo trabalho de levar-lhes o conhecimento da salvação. Olha só, responsabilidade de salvar é sua? Não, é de Deus. Você só tem o trabalho, né? Mas quem vai fazer é ele, né? A atuação do diácono Filipe, proclamando o evangelho ao etíope, é uma lição de como obedecer a Deus sendo uma bênção em suas mãos. Nos dias de hoje, cada vez mais precisamos de cristãos que sejam evangelistas, que deem testemunho de Cristo aos perdidos. Evangelizar é a missão de todos os cristãos. Todavia, algumas pessoas possuem uma capacidade especial para realizar essa tarefa de maneira mais eficiente. São aqueles que possuem o dom de evangelista. Mas todos, de uma forma ou de outra, são convocados por Cristo para essa nobre tarefa. Transição. Diante do exemplo de Filipe, que ensina a todos nós como ser bem-sucedidos na tarefa de evangelização, vamos aprender com ele alguns princípios de como ser um evangelista ou uma evangelista bem-sucedido. Ou sucedida, né? Primeiro, para sermos bem-sucedidos na tarefa da evangelização, precisamos obedecer à liderança do Espírito Santo, que nós já mencionamos. É Ele que salva. Então, tudo começa na oração e na comunhão com o Espírito Santo, tá bom? Vou pular isso daqui porque nós já lemos essa passagem, tá? Filipe estava disposto
a ouvir a voz divina. A ordem é pregar o evangelho a todo mundo, mas o Espírito Santo, por diversos meios, indica a cada crente onde encontrar se a pessoa ser alcançada. No caso do nosso irmão Robson, na casa dele a alma foi. Não estou falando só para esperar, né? Estou falando para você se conectar com o alto, é isso que é importante. É preciso estar em sintonia com ele, para que venhamos ter o discernimento do que falar e a quem falar. Jesus sabia que precisava passar por Samaria. Numa visão, enquanto orava, Pedro foi orientado por Deus a ir à casa de Cornélio falar de Jesus. Não foi isso? Né? O exemplo de Cristo, que Cristo sabia para onde ele ia. O Espírito direcionava para Cristo ir para o deserto, para Cristo passar por Samaria. A comunhão de Cristo com o Espírito era perfeita. A gente vê que o apóstolo Pedro aqui, ele foi para Cornélio por quê? Porque o Espírito mencionou para que ele fosse. Uma visão, Danilo, mas o Espírito não fala comigo. Meu Deus, se coloca à disposição que ele vai falar. Hora que ele vai falar, deixa ele falar. Você vai ouvir, não é? Não precisa ter essa questão não, porque ele quer fazer você testemunha, tá? Ele quer te encher, é da vontade dele te encher. Não é que ele não quer, não existe isso dele não querer, tá? Então acredita sim que ele vai te direcionar. Uma visão entrou e mandou Paulo pregar na Macedônia. Então, notamos que o Espírito Santo controlava plenamente a obra que estava na liderança de Paulo. Primeiramente, foram impedidos de ir para a Ásia. O Espírito Santo impediu. Gente, se o Espírito Santo impediu o apóstolo Paulo de fazer alguma coisa, você vai fazer tudo? Não, entendeu? Tem situações, é o Espírito que vai direcionar, tem obra que não é para você fazer. Tem obra que é para... você tem que estar sensível ao Espírito Santo para saber o que não deve fazer e o que deve fazer. E às vezes é mais difícil não fazer do que fazer. Às vezes a gente... Se Deus falar, Tiago, faça tal coisa. Opa! E se Deus falar, Tiago, não faça. Vontade de fazer, rapaz. Mas não é para fazer. Deus não quer que faça. E aí? Porque não fazer em determinado contexto é obediência. A obediência não é só fazer. A obediência também é não fazer determinadas coisas. Né? Então, tem isso daí. Às vezes pode ser que o pastor peça para você não fazer. Não, mas eu quero fazer. Não faça. Eu vou fazer. Entendeu? Você está temando, porque está fazendo. Está desobedecendo. Então, então já está uma coisa ou outra. Tem que ver aí, né? Porque não é bem assim na confusão que Deus vai operar. Vamos lá, então. Ok. Deus sempre tem alguém em algum lugar que devemos alcançar. O evangelista há de estar afinado com a vontade e os planos de Deus para o descobrir. É o que eu falei lá. Tem alguém lá que está agora. Deus está trabalhando na vida da pessoa agora. E que Deus vai te usar daqui a alguns dias para você, né, ser um canal de Deus. Então, tem que ter essa ciência que Deus está trabalhando com a pessoa lá, entendeu? Então, olha só, o evangelista, sintonizado com o comando do Espírito, sempre saberá quem ir. Não devemos entender o evangelismo como aquele período em que saímos aos domingos em grupo para distribuir folhetos. Não isso apenas, né? No trabalho, na escola, no ônibus, com os amigos, com os vizinhos, devemos estar na dependência do Espírito Santo para que ele nos use naquilo que devemos falar-lhes. Quantas vezes eu já perdi a oportunidade de falar de Cristo para alguém que esteve próximo a mim? Pessoas que muitas vezes estão com a alma clamando, tristes, sem uma saída, confusas, como estava o eunuco, oportunidade que talvez nunca mais tenhamos. Assim como Jesus viu as pessoas e suas necessidades, a igreja também deve ter uma visão objetiva das necessidades das pessoas. Quantos hospitais tem na cidade? Quantos postos médicos tem o bairro? Há problema de saneamento básico? Há um programa de acompanhamento aos mendigos e menores abandonados ao alcance da igreja? Qual o índice de criminalidade? O que a igreja pode fazer para ajudar na diminuição da violência? É preciso abrir os olhos e ver o que se passa ao nosso redor. 2. Para sermos bem-sucedidos na tarefa da evangelização, precisamos proceder com sabedoria para aqueles ao qual evangelizamos. Então, vamos lá. De que forma Filipe procedeu com sabedoria? Estabelecendo um ponto de contato, né? Ou seja, aqui. E o ponto de contato foi uma pergunta-chave. Entendes o que vens lendo? Filipe não chegou atacando o eunuco. Ei, você aí, se não aceitar a Jesus como Salvador, vai para o inferno. Foi Jesus falou? Foi isso que Filipe fez? Não.
O que tem de gente mal educada por aí falando de Jesus não está escrito. Pessoas que só sabem atacar os outros com palavra de juízo. Sinceramente, quando eu escuto alguns malucos por aí falando de Jesus, a minha vontade é de ir lá e mandá-los calar a boca. O autor aqui foi bem forte. Não, uma coisa, determinada situação, o pastor me colocou para cuidar da missão da Almadef. Então, eu era responsável pela missão da mocidade, né? E a gente fazia trabalhos em vários lugares, né? E determinadamente a gente foi em uma igreja e a gente evangelizava, saía com jovens na rua, com violão, imagina aquela mocidade toda, 20, 30 jovens na rua, né? E a gente saía na rua dando abraço, e a gente abraçava as pessoas, orava por elas, quando podia a gente levava rosa, né? As meninas davam rosa, um abraço nas pessoas, as pessoas choravam, Deus trabalhou poderosamente. Em uma determinada situação a gente entrou numa casa e nisso que a gente entrou na casa, né, a convite da pessoa que a gente abordou, a gente teve sabedoria para entrar. A gente acabou entrando, né? E a gente fez ali um culto muito rápido, né? Tinha umas meninas nessa casa e aí algumas meninas que estavam com a gente também contaram o testemunho delas e ali a gente começou a louvar a Deus. E as jovens começaram a chorar, Deus começou a abençoar. E naquilo, né, que estava aquele ambiente gostoso, a mãe das meninas, a avó, tia, não sei, abre a boca e fala, tá vendo? Você não é que nem eles aí. Por que você não é que nem eles? Tá vendo? Você não presta. Por que você não sai que nem eles aí evangelizando, que nem eles estão fazendo? E a menina chorando, e a gente estava evangelizando a menina. Ou seja, o problema da menina talvez eram essas religiosas que estavam fazendo com que a própria filha não tivesse contato com a igreja, justamente, né, para que pudesse ouvir a palavra, por causa dessas palavras perversas. Então tem pessoa que, na verdade, olha só, será que essa mãe, essa tia, não sei, estava com vontade da filha se converter, mas será que estava sendo sábia para isso? Gente, a gente acabou com a gente ali, quando a gente estava ali. Eu falei, o que eu falei? Eu tava liderando o trabalho ali naquele momento. Né? Como é que a gente conduziu, continuou, né? Eu dei aquela rebolada lá, conversei com ela, dei uma resposta para ela, falei, não, mas Deus está aqui trabalhando, hoje é um dia da mudança, a gente está aí, né? Tem uma igreja aqui próximo, pode ter certeza que vai lá, Deus vai transformar, Deus que salva, Deus que transforma. Mas eu já vi que ali, eu não estaria ali constantemente, que era uma igreja distante daqui. E aí como é que eu ia fazer? Né? A gente ora pela vida e espera que de alguma forma Deus tenha, apesar dessa falta de sabedoria dessa família, Deus tenha trabalhado na vida dessa jovem. Então, ter sabedoria, não adianta ficar falando, você vai para o inferno, se converte, por que você não é assim? Né? Tomar cuidado. Né? Às vezes a gente vai falar, vamos falar mal das pessoas que são... pensam diferente da gente. Né? Tem situação, gente, que Deus ele tem um amor, né, pelo pecador. A gente já vai né, com pedra para as pessoas e assim, a pessoa às vezes está com fome, a pessoa às vezes está numa situação ali, sei lá, vou falar até uma palavra forte, assim, às vezes a pessoa é homossexual e a pessoa ela está querendo com os problemas dela e a gente já chega querendo falar que ela vai para o inferno. Não, gente, o nosso dever não é falar o que a pessoa está fazendo de certo ou de errado. Nosso dever é apresentar Cristo. E quando a gente apresenta Cristo para a pessoa, por amor a Cristo, ela vai se ajustar à vontade do Cristo. Porque, gente, se ajustar à vontade de Deus é difícil para qualquer um de nós. Não é verdade? A gente negar nós mesmos, as nossas verdades, aquilo que nos convém, não é problema só para quem é homossexual, é problema para todo ser humano, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas é extremamente difícil, entende? Então, o que nos faz cumprirmos a vontade de Deus é o amor pelo Cristo, é o Espírito que nós habita. Então, tem algumas situações que tem algumas pessoas que têm até dificuldade para entrar, para a gente acessar algumas pessoas, justamente porque as pessoas elas estão num contexto tão complicado que a forma como a gente prega afasta as pessoas e não aproxima. Uma coisa que eu tenho, uma vez o pessoal fala para mim assim, Danilo, mas a pessoa não pode ficar fazendo coisa errada. Quer saber de uma? Se a pessoa não tem um encontro com Cristo, ela tem que fazer coisa errada.
Como é que uma árvore, goiabeira não dá maçã? Entende? Se não teve a transformação, eu levo muito a sério esse negócio de transformação. Uma vez o pessoal queria, eu era líder de jovem, o pessoal queria que eu ficasse fiscalizando os jovens da igreja. Eu falei, eu tenho mais o que fazer, vou querer ficar entrando em rede social de crente. Não fiscalizo nenhum, não. Tem gente, eu conheço pessoas que têm muita vontade de Deus e que ainda fumam. Deus vai libertar, mas se eu pegar e falar para essa pessoa que ela não é para ela vir para a igreja, eu vou fazer o quê? Não, tem que ter sabedoria. Claro que não é, se eu tiver condição, eu não vou dar um cargo para alguém que ainda está em processo, né? Mas eu tenho que entender o seguinte, primeira coisa, Deus, eu penso assim, não coloco o defunto em pé. Existem dois tipos de pregação, tá? Existe a pregação para crente e a pregação para não crente. São coisas diferentes. Você não prega santificação para não crente. Você prega santificação para quem está vivo. Não se coloca defunto em pé. Tá? Então, você só vai falar, só toma remédio quem está vivo. O remédio, entende? A santificação, o você ser cada dia melhor e mais parecido com Cristo, é se você nasceu de novo. Agora, se você não nasceu de novo, não adianta, porque eu vou pegar um defunto, deixar ele bem bonitinho em pé, tal, colocar umas travas no defunto aqui, e ele está em pé. Mas ele está vivo? Não. Então não adianta eu pegar uma pessoa que não teve um encontro com Cristo e falar o que ela deve ou não deve fazer, porque ela não tem Cristo como Senhor. Entende? Então, quando eu estou pregando o evangelho, eu vou pregar as boas novas. Ah, mas a pessoa tem que largar isso, tem que largar, mas quem vai lá primeiro, ela tem que nascer de novo. Primeiro ela tem que ter o Espírito Santo, porque quando ela tiver o Espírito Santo, ela vai enxergar a vida dela de uma forma diferente. Ela própria vai olhar para ela, ela vai ver o que precisa mudar. E quando ela tiver o Espírito, quando ela tiver a direção dessa palavra, ela sendo guiada pela palavra de Deus, ela vai ter sabedoria também. E ela vai, mediante o Espírito Santo, que vai atuar de acordo com a palavra no coração dela, ela vai negar ela própria. Aquilo que for errado, certo, de acordo não com o que eu falo, com um líder fala, mas de acordo com o que a palavra de Deus fala, a pessoa vai entender o que é melhor para ela com relação à forma como ela deve agradar ao Senhor. Entende? Então, diferencia. Uma coisa é o ensino. Uma coisa é uma pregação no sentido doutrinária. Eu vou ensinar, eu vou falar para casais. O que a palavra de Deus fala, o que um casal cristão deve proceder. Aí sim, eu estou pregando para quem? Para crente. Para pessoas que obedecem a palavra. Para pessoas que têm um coração submissos à palavra de Deus. Então eu vou pregar a palavra. Agora, se eu estou falando para quem não é crente, para quem não é submisso à palavra de Deus, eu tenho que apresentar o quê? A graça. Eu vou apresentar o evangelho. E aí sim, Deus ele vai operar na vida da pessoa. O que acontece? O rapaz falou para você, pegou a droga, jogou longe. Né? O etíope aqui falou para Filipe, o que impede de ser batizado? Filipe ele não fez nada. Filipe ele se colocou na disposição do Espírito. E o Espírito é competente, viu? Não fica achando que o Espírito Santo é incompetente, não. O Espírito Santo é competente para fazer a obra, para começar e para completar a obra dele. É ele que faz, ele é o Senhor e ele tem competência para fazer tudo. Você só vai ser competente se você for submisso à vontade dele, porque senão você vai ser o servo do diabo. Porque como assim, Danilo? O que Pedro queria fazer? Pedro queria, não, Senhor, de forma alguma vamos deixar que o Senhor seja crucificado. O que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. Então, tem vontade boa, tem motivação boa que não vem de Deus, não. Tem motivação boa que vem do inferno. Então, não é ter boas motivações, é entender o seguinte, se colocar no seu lugar para que o Espírito diga não e sim para você. E se ele disser não, não vá. E se ele disser sim, vá, porque ele é responsável pela obra dele. Depois ainda eu passei lá, né, para ver, esse cara voltou, aí tinha uns caras lá, eu falei, você foi na mãozinha e tal, no Brasil. Eu falei, esse cara sumiu daqui.
Nunca mais ouvi. Eu falei, é mesmo? Ela falou, aí eu já preguei na palavra para ele também. Eu falei, ó, eu preguei para ele a palavra de Deus e ele foi embora. Assim Deus quer fazer com você também. Vai para casa, vai para sua família, e você vai sair pregando a palavra de Deus para essas pessoas também. Aí, como nós falamos só de passagem, aí o patrão está com o meu patrão. Aí eu fui ter o carro com todo o serviço. Aí. Tá certo. Ó, 3. Vamos pro 3 aqui, porque a gente já falou sobre sabedoria. Então, primeiro ponto aqui, para ser bom evangelista, qual que é? Espírito Santo é que manda. Segundo ponto é sabedoria. Tá? E o terceiro, qual que é? Manejar bem a palavra de Deus. Você vai evangelizar como? Pela palavra. A palavra que salva. Né? Tem algumas... Eu já vi o pastor... alguns pastores, né? Conversar, amigos meus conversando, Dali, problema na igreja, não sei o que. Liguei pro pastor Levi lá, mandei mensagem para ele. O pastor, tem uma situação do amigo meu, um pastor amigo meu, falou que a igreja foi lá, se rebelou contra ele. Fez reunião com o pastor Levi, trouxe todo mundo, o pastor Levi só olhou. Aí viu a rebeldia, né? E aí o pastor Levi ouviu, né? Paciência, o pastor Levi ouviu. Aí depois o pastor Levi só falou uma frasezinha só para esse pastor amigo meu. Pregue a palavra. Acabou. Pregue a palavra. Quem é que vai salvar? É Deus. Começa na oração e vai ser a palavra. Gente, se a palavra não tiver poder, vai fazer outra coisa. Vai jogar um videogame. Você acredita na palavra? Tem que acreditar, a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. Pode abrir a boca, mas a gente tem que saber manejar a palavra de Deus, né? Então, olha só, Filipe era um diácono que conhecia bem a palavra de Deus. Filipe ouviu o homem confessar sua ignorância. Em vez de começar a despejar nele um sermão já preparado, partiu de um ponto onde ele estava. O versículo 35 diz que ele começou a explicar ao eunuco acerca da salvação. Em vez de discutir com o outro, é bom encontrar um ponto no qual possamos mostrar um interesse genuíno. Quando pessoas nos fazem perguntas, como fez o etíope no versículo 34, devemos responder com educação. Aquele homem era gentil, não tinha a menor ideia sobre quem o profeta Isaías estava falando. Filipe calmamente respondeu com categoria. Muitos crentes, às vezes, partem para a agressão quando alguém lhe faz uma pergunta difícil que ele não sabe responder. Né? Eu vou falar agora. Então, questão da indignação, né? A questão... Filipe começou do primeiro ponto, não apelou para explicações confusas, nem jargão. Tomar cuidado com jargão, gente. Cuidado com jargão. Varão, vaso, é coisa de crente, gente. Isso é gíria de crente, né? Tem coisa que... mas a pessoa, ela conhece. Se ela for alguém afastado, tal. Mas se não for, ela não vai entender. Né? Então, tomar cuidado. Não pode falar gíria. A gente não fala gíria. Na igreja, com amigos seu na igreja, você fala. Mas tomar cuidado. Às vezes a gente tem algumas gírias de crente que a gente fala no púlpito. E a pessoa que está ouvindo não sabe, não entende o que é varão. Ela não entende o que é vaso. Ela não entende, né, o que é terra. Ela não sabe o que é manto. Não sabe. Então, a gente tem que falar de forma que seja compreensível. Que nem as pessoas que eu estou lá no púlpito, tem umas pessoas que chegam de vez em quando, né, querendo falar inglês. Meu irmão, tem alguém em inglês falando com você. Quer falar inglês? Alguma coisa eu arranho. Você vai conversar comigo em inglês? Mas para quem vai conversar comigo em inglês se a gente está no Brasil? Os dois falam em português. Né? Não sei que a gente está treinando inglês, não tem necessidade. Não é verdade? A gente sabe falar inglês. Eu vou conversar com a senhora em inglês na frente... Eu falo educação, sabia? Para que eu vou conversar em inglês com a senhora se os outros não sabem ler, conversar em inglês? Não sei que serve algo particular. Porque é o que acontece. É falta de educação, sabia? Se você vai falar uma coisa num idioma que as pessoas que estão ao seu redor não sabem falar, você tem que falar de forma que as pessoas entendam. Por quê? Porque as pessoas podem achar que está falando mal delas. Por isso a polêmica daquele jogo lá, né? Aí eu não vou falar em polêmica, não. E ele mora perto da minha casa, sabia? Mas olha lá, vamos lá. Então, aqui, explanações filosóficas, mas falou de Jesus, fala de Jesus, da sua pessoa, da sua obra, do seu amor pelos pecadores. As pessoas falam quando vai evangelizar, as pessoas falam ali sobre os 4 pilares, né, da evangelização. Um seria você falar que Deus é o criador de todas as coisas, criação, tá?
Então, Deus criou a família, Deus criou as pessoas com problemas de saúde, Deus criou o ser humano, Deus é dono, né? Então, Deus está no controle do governo, Deus está no controle. Então, Deus é Deus. Deus é criador, Deus é sustentador. Segunda coisa, porém, né, a Bíblia fala que a humanidade pecou. Por meio de um homem veio o pecado ao mundo. Então a Bíblia fala que não há um justo, não há um sequer. Por mais que nós sejamos justos, né, um para o outro, assim, diante de Deus, a nossa justiça é trapo de imundícia, porque a palavra fala que não existe um justo sequer. Todos nós precisamos da salvação que é em Cristo. E isso que veio. Cristo, ele veio, né, Deus, ele se tornou homem, se fez carne, e sendo homem foi crucificado e morreu. Para quê? Para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. Então é isso que eu falo que aquilo que nós precisávamos para termos acesso novamente a Deus já aconteceu em Cristo, né? E Cristo, ele vem, né? Vem nos buscar e ele tem uma obra na tua vida e, enfim, uma eternidade te aguardando. Então você vai falar basicamente disso, vai falar da criação, da queda, da redenção e da glorificação. São esses 4 pilares que regem a cosmovisão cristã. Tá? E que no momento de evangelização você vai trabalhar a partir dessas 4 coisas, tá? Criação, queda, redenção e glorificação. Então você trabalha a partir dessas 4 coisas, organiza o seu discurso para sempre centralizar Cristo, né? Dentro dessa narrativa, para que a pessoa ela possa entender que há um futuro em Cristo. Eu não vou falar de perdição, de inferno, porque a pessoa já está indo para lá. Eu não preciso falar, né? Eu tenho que falar do céu. Eu vou falar do céu, para onde a pessoa pode ir, né? E que Deus é Deus dela também, é Senhor dela, mas que, né, a queda foi respondida por Deus por meio da salvação em Cristo, e por Cristo nós temos acesso a uma vida eterna, né? Então, essa é a mensagem que deve ser pregada, tá bom? Então, a gente já está indo para o final aqui. A maioria dos crentes simplesmente tem medo, tem essa questão também do medo, né? Temos medo de que as pessoas façam perguntas que não saibamos responder. Se você não conhece a sua Bíblia, vai ter muita dificuldade para falar de Jesus. O Evangelho tem uma resposta às alegações humanas. A fé se explica, o evangelista tem que conhecer a Bíblia e, para tanto, deve estudá-la sobre todos os aspectos. Então, essa parte aqui, gente, tem que estudar, né? Porém, eu vou ler uma passagem para vocês aqui, lá em 1 Pedro. Abram lá. 1 Pedro. Devia até ter isso daqui nessa parte aqui, porque é um texto bem interessante para o que a gente está falando. 1 Pedro 3. 3,15. Olha só. Então, esse texto, anotem ele, tá? O que está escrito lá? 1 Pedro 3,15. Eu vou ler, tá? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, né? E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, primeiramente é santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, né? E estejam sempre prontos para responder a qualquer um que pedir a razão da vossa esperança, mas sempre com mansidão, né? Aqui, ó, tá vendo? Sempre com mansidão e temor a qualquer um, tá? Agora, tem situação que você não sabe a resposta? Não inventa sabichão, não. Fala que você não sabe, que você vai pesquisar, né? Escuta, tranquilo, né? E aí pode ser que nisso daí que você escuta, aí você aprende, você vai pesquisar e você aprende. Então, se você não sabe, não confunde. Às vezes você vai falar uma besteira e a pessoa simplesmente vai considerar você, vai achar que você é um bobão, não sabe o que está falando, não vai te ouvir mais. Então você fala, não, isso daí eu não sei, eu vou pesquisar, vou te ouvir, né? E aí você tem a sabedoria nessa questão de que você também não precisa saber de tudo. Tá? Ninguém sabe de tudo, tá, gente? Tá? Então aqui, para sermos bem-sucedidos na tarefa da evangelização, precisamos ser firmes em apresentar a salvação ao pecador. O nobre africano apresentou então a ideia de ser batizado. Com muita sabedoria, Filipe colocou as coisas em seus devidos lugares. Com um firme discernimento, ele explicou que para uma pessoa ser batizada, ela precisa crer em Cristo. Houve uma aceitação da mensagem, depois disso houve um reconhecimento público da fé. E então ele se submeteu ao batismo. A igreja exercia, sob o poder iluminador do Espírito Santo, a nobre tarefa de evangelizar e instruir através do ensino.
Não somente a verdade seria manifesta, mas as pessoas seriam transformadas. Aprenderiam a conhecer com profundidade os seus ensinos, aplicá-los em suas vidas e a multiplicá-los na vida dos outros, gerando pessoas mais parecidas com o caráter de Jesus. Aqui. Por que o evangelismo em muitas igrejas hoje não tem êxito? Vou ler aqui, tá? Para a gente ganhar tempo, estamos no final. Portanto, porque estão infantilizando os crentes e não preparando o indivíduo bem preparados para a vida. Não há evangelização e muito menos evangelismo sem o trabalho da palavra de Deus. Há muita gente trabalhando no evangelismo emocional, cheio de religiosidade. A razão precisa estar presente. Em Bereia, muitos judeus foram examinar nas Escrituras a mensagem que Paulo e Silas pregavam, para ver se essas coisas eram assim. Este é o trabalho de confronto, comparação, para levar ao juízo de valores e à compreensão. Antes de ser uma religião de discursos, cristianismo é vida gerando vida. Cristianismo deve ser transmitido olho no olho, de coração em coração. Cristianismo lida primordialmente com caráter, com pessoas, com exemplos, com modelos, vida transmitindo vida. Fazer missões é fazer discípulos. Depois de expor a palavra de Deus ao eunuco, Filipe imediatamente o batizou. Há muitas igrejas tradicionais grandes que não estão mais batizando porque não tem quem batizar. Eu tive um professor na faculdade que ele pastoreava uma igreja com aproximadamente 90 pessoas e isso já fazia uns 10 anos que ele estava nessa igreja. Há uma outra igreja que em 75 anos tem 120 membros e há muitos anos não batizam ninguém. Ué, tá complicado esse negócio. Se não cresce, é porque está com problema, a igreja tem que crescer. Se os nossos altares encontram-se vazios de pecadores, o batistério da igreja seco, se não estamos falando de Cristo, se estamos esquentando bancos na igreja, obeso de tanto nos alimentarmos de sermões, esqueça os títulos que você tem, os diplomas de teologia. Devemos colocar o rosto em terra e clamar pela misericórdia de Deus, porque alguma coisa está errada. Essa ilustração aqui, deixa eu ver. Bom, ilustração. Certa vez Spurgeon enviou um pastor para abrir um campo missionário na Inglaterra. 6 meses depois ele escreveu de volta dizendo que não havia ganhado ninguém para Jesus. Após várias cartas indo e vindo com conselhos de Spurgeon para realizar mais cultos evangelísticos, melhorar o programa de escola dominical e nada funcionar, Spurgeon replicou: agora tente as lágrimas, porque este é o único instrumento poderoso nas mãos de Deus. Aquele que está chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feitos. Viu o que Spurgeon falou? Tudo bem, tá evangelizando? Não, tô, tá bom. Você tá ensinando? Tô, tá. Então não tá dando certo, então tá faltando uma coisa. Você tá orando? Rapaz, faltou isso aí, entendeu? Então é o que tá faltando nessa igreja aqui, orar. Porque oração é Deus que vai, como eu falei para vocês, é Deus quem vai trazer as almas, ou vai nos direcionar elas. 5. Para sermos bem-sucedidos na tarefa da evangelização, devemos seguir o exemplo de Filipe na importância que deu à obra do evangelismo. Né? Então aqui, por que é tão importante para o cristão levar a sério a obra do evangelismo? Por causa da urgência populacional. Olha só, apesar de ser considerado um dos países mais evangelizados do mundo, o Brasil ainda tem dezenas de municípios onde o número de evangélicos não alcançou 1% da população e centenas deles possuem menos de 5% de evangélicos. A região norte conta com mais de 30 mil cidades ribeirinhas sem igrejas e quase metade das tribos indígenas brasileiras ainda não foram atingidas pelo evangelho. Olha só, por causa da urgência da morte, a cada minuto 147 pessoas deixam essa vida. Morrem 211.680 pessoas todos os dias ao redor do mundo. Gente, 211 mil, sabe o que é? É um Brasil. Então, praticamente a população do Brasil todinha morre todos os dias no mundo. E olha só, o comércio de drogas é 4 vezes maior do que todo o dólar que circula no mundo inteiro. Olha, o que impeliu, então, tem mais droga do que dólar. Isso aqui não sabe essa informação também não. O que impeliu o homem como Hudson Taylor ou Charles Finney a pregar o evangelho de Cristo com tanto fervor foi a urgência da morte. Conta-se que certa vez Finney estava orando na floresta quando de repente Deus lhe deu uma visão de almas de homens e mulheres caindo no inferno como uma cachoeira. A partir daquele dia, Charles Finney levantou-se como um dos mais poderosos evangelistas que o mundo já conheceu. 3, por causa da batalha que o inferno está travando visando destruir as almas. Há um complô do inferno para destruir o ser humano. Satanás está fazendo de tudo para acabar com a raça humana, as mentes, os lares, as famílias. Existe tanta miséria, tanto choro de mães e pais que vêm sendo seus filhos serem dizimados por traficantes. Satanás continua agindo na destruição de vidas e nós que conhecemos a verdade de Jesus permanecemos de braços cruzados. Nem sempre
Existem muitas pessoas que estão de braços cruzados. A questão é você não ser do grupo que está com o braço cruzado. E uma das coisas que a gente tem que fazer, outra coisa aqui, ó, abrir um parênteses aqui, né? Vou terminar aqui. Como se Satanás estivesse amarrando os pés à mão da igreja. É fácil conhecer um crente apático diante de Deus, ele sabe falar de futebol, cinema, discutir política, mas não sabe falar de Jesus. Devemos seguir o exemplo da mulher samaritana, que a partir do momento em que teve um encontro com Jesus, seu coração foi inflamado e ela não conseguia ficar mais calada. Ao sair dali, vai anunciar a Cristo aos seus contemporâneos. Bom, do final, que eu não vou ler, eu só vou... Só vou falar para vocês assim, gente, é seu trabalho ser evangelista. Tá? E uma coisa que eu vou falar também, oferta de missão. Separa um dinheirinho, seja R$5, não seja frequente. 10, se puder dar mais, dê. Tá? Mas o trabalho de missão ele é carente e nós precisamos trabalhar nesse sentido também. Tanto para a oferta de missão, como também na evangelização, tá? Mas tem situações, gente, que a gente não consegue ir, né? E para o diácono ele tem que ser dizimista e o diácono ele tem que ofertar para a missão. Tá? Eu vou ser consagrado diácono. Então, não é um critério da igreja, tá? A igreja não vai ver se você oferta para a missão. A igreja vai até ver se você é um dizimista, mas ofertante para a missão não vai ver. Mas é bom, gente, tá? Eu estou falando para vocês, não precisa ser mais do que você pode, tá? Dentro das suas condições. Você pode dar R$1, dê R$1. Não deixe de dar esse R$1, não. Você pode dar R$5, dê. Você pode dar 50, pode dar 100, dê. Não dê fora das suas condições. Não haja para agradar, para mostrar alguma coisa que você não pode, tá? Por impulso, você tem responsabilidade na sua casa, você sabe onde está apertando o calo, você sabe todas as coisas. Mas se não puder mesmo, ora a Deus para que você possa também contribuir para a obra missionária. Tá? Desse curso aqui, gente, uma das coisas também que tem essa responsabilidade. Quem não oferta para a missão, que a partir dessa aula, eu não preciso saber, ninguém vai saber. Mas se não oferta para a missão, que a partir dessa aula você possa se comprometer a dar um valor. E o mais sério é você ser frequente. Se você tiver um mês que você puder dar um valor a mais, glória a Deus. Mas se tiver um mês que você só tem R$10, dê esses R$10. Tá? Se você se comprometa todo mês a R$10, comprometa todo mês a R$30. Para que haja também uma manutenção. Porque às vezes o problema de missão é que tem mês que entra um valor bom e tem outro mês que não entra. Aí os irmãos ficam assim naquela preocupação, né? E como é que vai expandir o trabalho? Como é que vai assumir outras responsabilidades, né? Se não tem... porque por mais que Deus que faz, quem está na frente do trabalho precisa ter responsabilidade para ver se pode ou não pode assumir alguns trabalhos, né? Pode ou não dar assistência a alguns campos missionários. E o missionário ele está esperando, tá bom? Então, isso também é responsabilidade. Tá bom? Tanto a evangelização local, quanto também essa obra. Se Deus te chamar para você também ir, aceite. Se Deus te chamar, aceite. Tá? Mas se não é o caso, também leve a sério essa parte de oferta missionária que é muito importante. Tá bom? Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Que Deus abençoe ricamente a vida e o ministério de vocês. E é isso, né? Vamos orar.